Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um quadro, Livros que Marcam. Agora eu vou falar para vocês nesse vídeo, irmãos, do livro que mais marcou os seres humanos durante toda a história, que é a Bíblia Sagrada. Mas eu não vou falar da Bíblia como um livro, no sentido genérico. Eu vou falar das traduções e versões que nós temos da Bíblia em língua portuguesa. Eu quero começar falando daquela que é o xodó das igrejas protestantes em geral, que é a tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida fez a sua tradução em 1648, salvo engano. Primeiro ele traduziu o Novo Testamento, depois ele traduziu o Antigo Testamento e não conseguiu concluí-lo. Mas a Sociedade Bíblica lá de Portugal, quando recebeu a tradução de João Ferreira de Almeida, completou a tradução e a publicou. Numa versão, irmãos, que é quase impossível de entender nos dias de hoje. Você pegar, pesquisar na internet essa versão de 1648, salvo engano, vocês vão ver que é um português que parece outro idioma. É quase impossível de entender 2 capítulos na sequência. Eu tenho certeza que quase ninguém aqui conseguirá entender, tá? Porque é realmente praticamente um outro idioma. Só que essa tradução de João Ferreira de Almeida foi sofrendo atualizações ao longo dos anos, até culminar com uma tradução que a gente usa hoje nas nossas igrejas pentecostais, que é a João Ferreira de Almeida, versão revista e corrigida. É essa que a gente usa na Assembleia de Deus, majoritariamente. Então, se você quiser comprar uma Bíblia para pregar, para ensinar na igreja, precisa ser, se você quiser que os leitores te acompanhem, Almeida, revista e corrigida, tá bom? É uma tradução boa? Não, não é. Para os dias de hoje, não é. Ela é uma tradução arcaica, porque ela foi feita no final do século XIX, em 1892, salvo engano. Então, é um português que é da época de Machado de Assis e de outros clássicos da língua portuguesa. Para quem está acostumado com esse nível de leitura, com esse nível de vocabulário, não vai ter dificuldade nenhuma de lê-la. Para quem foi criado na igreja e ouve a Bíblia desde pequeno, na tradução de João Ferreira de Almeida, revista corrigida, também não vai ter dificuldade nenhuma. Agora, um novo convertido, um jovem, um adolescente, ele vai ter muita dificuldade de começar a leitura dele na versão revista corrigida. Então é uma versão que eu acredito que deveria ser substituída por uma versão mais atual, tá? Muito embora eu leia e ainda pregue nela. Inclusive, todos os textos bíblicos, ou pelo menos 95% dos textos bíblicos que eu cito aqui no meu canal, eu pego da revista corrigida porque eu sei que é a tradução que vocês usam aí na igreja de vocês. Então, ela, para mim, é uma versão que marcou uma geração, na verdade, várias gerações, contudo, ela é muito difícil para quem não está acostumado com o linguajar machadiano ou quem não está acostumado com os textos dela durante anos aí de experiência na obra do Senhor, dentro da igreja e tudo mais. Para quem está começando, ela é péssima, tá? E dito isso, eu vou falar para os irmãos agora quais são os critérios utilizados para as outras traduções, inclusive para essa. O primeiro critério é o critério da equivalência formal. O que é o critério da equivalência formal? É tentar traduzir palavra por palavra, tentando manter a mesma ordem do original sempre que o texto tiver o mínimo de inteligibilidade. Sempre que o texto manter um mínimo de possibilidade de compreensão. É o caso da revista corrigida. Ela tenta manter a sequência do original, tá bom? Nós temos também, no outro extremo, as traduções que estão mais preocupadas com a equivalência dinâmica. Elas não estão preocupadas com a ordem do original, elas estão preocupadas mais com o sentido e de que esse sentido seja compreendido nos nossos dias. Então, os dois extremos, equivalência formal e equivalência dinâmica. Quem está aqui na equivalência formal? A João Ferreira de Almeida, revista corrigida, a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é muito mais moderna que a revista corrigida, porque ela é o produto de uma tradução feita em 1959. Então a revista corrigida é de 1892, a revista atualizada é de 1959. Quer dizer, ela é muito mais atual. No entanto, ela está preocupada com essa equivalência formal, palavra por palavra, do texto original. Apesar que o vocabulário dela é um pouco mais moderno. Continuando, nós temos também uma tradução bem antiga, de 1898, que é a tradução brasileira. Essa tradução aqui, ela é uma tradução que foi feita no Brasil. João Ferreira de Almeida, irmãos, ele nunca pisou no Brasil, tá? Ele era português, estava em missão na Companhia das Índias Orientais, salvo engano. Ele estava em missão. A tradução para o português
do Brasil foi feita nessa tradução aqui, tá? Que é a tradução brasileira. Ela não emplacou porque a revista corrigida passou a ser mais utilizada e acabou que ela caiu um pouco em desuso, tá? Mas é uma tradução histórica, para comparação é importante você ter. Essas são as traduções principais de equivalência formal. Tem também aquelas no extremo oposto, que é da equivalência dinâmica. As da equivalência dinâmica, eu gosto de citar principalmente 3. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva, que é essa daqui. Eu tenho a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá? Que tá guardada dentro de uma caixa, que deu cupim no meu armário, só Jesus na minha vida. E eu tirei alguns livros para poder fazer a limpeza. Então eu tenho ela, mas não a utilizo. A Bíblia Viva eu não a utilizo, mas minha esposa utiliza muito, tá? E a Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem, irmãos, para quem está começando na fé, ela é melzinho na chupeta. Ela é quase uma paráfrase. Às vezes, em algumas leituras, eu penso que ela nem é uma tradução, nem é uma versão, ela é uma paráfrase. Que ela esmiuça tanto o texto para fazer sentido para o leitor de hoje, que ela se distancia um pouco do seu sentido original. Tá? Mas é muito boa para quem está começando. Então essas 3 estão no extremo oposto. E quem está aqui no meio aqui hoje, que busca manter uma certa equivalência formal, mas sempre priorizando o sentido em detrimento da forma, são 3 traduções. A primeira é a NVI, Nova Versão Internacional, muito boa. E no Brasil ela foi trazida pelo grande teólogo Luiz Saião, uma referência na teologia brasileira. A segunda tradução é a NVT, da editora Mundo Cristão. Muito boa, tá? Muito fácil. Ela está até se aproximando um pouco mais da equivalência dinâmica do que a própria NVI. Muito fácil de lê-la, tá? Muito gostosa de fazer a leitura nela. Recomendo veementemente para quem tem dificuldade de ler a Bíblia na João Ferreira de Almeida, versão revista corrigida e revista atualizada. E uma terceira, que é a mais recente de todas, a mais nova, é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Irmãos, essa é a minha Bíblia de leitura diária. Eu leio essa Bíblia praticamente todo dia e recomendo veementemente que você a adote. Por quê? Eu gosto da NVI? Gosto. Tá? Principalmente ali nas cartas paulinas. Eu gosto da NVT? Gosto. Mas a NAA, além de ter uma facilidade na leitura, porque ela coloca no linguajar um pouco mais atual, ela te remete um pouco das estruturas da João Ferreira de Almeida. Então acaba que eu me sinto melhor lendo aqui. Muito embora, por exemplo, ao ler as cartas paulinas, eu prefira, no sentido de compreensão, a NVI e a NAA, e a NVT. Tá? Eu ainda prefiro essas duas no nível de compreensão. Mas a nível de prazer na leitura, porque me remete um pouco à revista corrigida, que foi a tradução que eu li durante minha vida toda, desde criança na igreja, eu tenho preferido a NAA. Para pregar, eu uso a revista corrigida, que é o que eu utilizo nos vídeos aqui do YouTube, para vocês que são professores de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, mas para minha leitura diária, eu não abro mão da NAA. E por que eu faço isso? Se eu já estou acostumado com a revista corrigida. Eu faço isso, irmãos, pensando no futuro. Quando eu penso em igreja, eu não penso somente no hoje. Eu penso no amanhã, no depois da manhã, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. E conforme o tempo passa, mais a revista corrigida se distancia da compreensão do público em geral, principalmente dos jovens adolescentes e novos convertidos. Então eu penso que a NAA é a tendência para a igreja brasileira. Ela é indicada por ninguém menos do que Augusto Nicodemos e tantos outros pregadores de renome, como um grande homem que me influencia positivamente no reino de Deus, que é o pastor Sérgio Franco. Ele também adota a NAA e eu recomendo que você a adote também, tá? Essas são as traduções, porém, irmãos, de língua portuguesa de matriz protestante. Nós temos também as traduções católicas. A principal delas é a tradução Bíblia de Jerusalém. Eu não estou com ela aqui, porque eu deixei ela em Manaus. Tinha que trazer um pouco menos de bagagem quando eu voltei para cá. E ela é para teólogos, estudantes de bacharelado em teologia. Ela é imprescindível porque a tradução dela é muito técnica. As notas de rodapé dela sobre tradução são muito técnicas. Tá? Então, ela também está aqui na área da equivalência formal. Tem hora que ela parece muito com a revista corrigida. É bem interessante observar isso. No entanto, ela é uma tradução mais moderna que a revista corrigida. Ela é da década de 60, 70. Ela é muito mais moderna, tá?
Outra tradução que também não está aqui, está dentro da caixa dos livros que eu mencionei agora, é a Bíblia Pastoral. Essa já é técnica demais, ela é mais para consulta, para comparar traduções, principalmente quando você está fazendo ali um trabalho de exegese do texto. E tem outras traduções que são um pouco mais fáceis, tá? Aqui eu gosto de ler que não é nem equivalência formal, nem equivalência dinâmica, tá ali no meio, parecida aí com a NAA, com a NVI, com a NVT, é a Bíblia Pastoral, tá? Da mesma editora, Editora Paulus, que é uma Bíblia que eu recomendo para vocês que querem ter traduções para comparação. Eu recomendo a Bíblia de Jerusalém em primeiro lugar e a Bíblia Pastoral em segundo lugar. Tenho também a Bíblia da Editora Vozes, aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. É uma Bíblia para comparação, tá? Teve uma vez que eu comparei várias Bíblias, vários comentários, porque elas também são Bíblias de estudo, elas têm pequenos comentários embaixo, tá, irmãos? Então, esses comentáriozinhos aqui, às vezes, eles vão te ajudar na interpretação das escrituras, aqui embaixo. E de todos os comentários que eu li, o melhor foi nesse aqui, mas em uma passagem bíblica só, tá? Só para ficar claro. E tem também a TEB. A TEB é uma clássica aqui em língua portuguesa católica. Eu não a utilizo e ultimamente tenho pegado nela muito pouco. Tanto é que ela foi uma das vítimas aí dos cupins aqui no meu armário. Comeu ela aqui um pouquinho, mas graças a Deus que o dano não foi muito grave, tá? Essas são as traduções, as versões, tá bom? Qual que eu adquiro, Jefferson? Se você não tem revista corrigida, você é assembleano, compre ela. Em segundo lugar, eu quero uma segunda tradução, a segunda versão, para eu poder fazer uma leitura comparativa. Eu te recomendo veementemente a NAA, que é a que eu estou lendo diariamente, tá? Porque ela vai te lembrar um pouquinho revista corrigida e ela tem um linguajar mais atualizado. No entanto, eu percebi, como eu disse antes, que em alguns momentos a NVI e a NVT são mais claras para mim. Mas isso não tem problema, porque eu já estou bastante habituado com uma versão mais difícil, então a mais fácil eu tiro de letra, tá bom? E Bíblia de estudo. Eu já tive a Bíblia de estudo pentecostal, foi a primeira Bíblia de estudo que eu tive, minha mãe me deu, quando eu ainda era adolescente. Li bastante a Bíblia de estudo pentecostal, não gostava muito dos comentários de rodapé. Os estudos, para quem é pentecostal, são muito bons, para quem é pentecostal é maravilhoso, só que é bem denominacional mesmo, tá? É bem denominacional mesmo. Inclusive, vários estudos que tem ali eu discordo da conclusão dos autores. Agora, quando eu falo vários, eu estou falando de 4, 5. E ele tem dezenas de estudos ali, tá? Então, a Bíblia é boa. Você tem, continue utilizando, porque, sem dúvida alguma, é melhor ter uma Bíblia de estudo do que não ter nenhuma, tá bom? Continuando, eu já tive a Bíblia de estudo Thompson, para referência, é sem dúvida a melhor. Hoje, eu não utilizo, porque quando eu era jovem, eu adquiri e perdi. Ou pegaram de mim, eu não sei. Não sei o que aconteceu com a Bíblia de estudo Thompson. Realmente, hoje, eu tento imaginar onde é que eu deixei essa Bíblia e não consigo lembrar. Não sei se emprestei, não sei se esqueci, enfim. E essa Bíblia me foi muito útil lá atrás, mas hoje, como eu uso a Bíblia digital, as referências que eu busco na Bíblia digital substituem, assim, com facilidade a Bíblia de estudo Thompson, não sinto nenhuma falta dela, tá bom? Outra Bíblia de estudo que eu tenho é a Bíblia de estudo NVI, o autor é F.F. Bruce, muito boa, muito boa. A Bíblia de estudo NVI é muito boa, porém, existem outras Bíblias que são melhores, tá? E essas três que eu vou falar para vocês são as principais em língua portuguesa. São as maiores e são as principais, tá bom? E aqui não é a opinião do Jefferson, é a opinião dos maiores teólogos que estão no YouTube comentando Bíblias hoje em dia, tá? Os teólogos mais renomados dos melhores canais de teologia que eu sigo recomendam essas três. A primeira delas é a NAA de estudo. Essa aqui, irmãos, é a NAA pura, ela não tem comentário nenhum, tá? É a Bíblia pura, tá bom? A NAA de estudo é muito boa, tá? Ela não é boa, ela é muito boa. Os comentários dela são muito bons. Só que ela fica em terceiro lugar a nível de qualidade de comentário. Em segundo lugar, nós temos a Bíblia de Estudo NVT. Essa também é top. Ela não é boa, ela é muito boa. Tá? E em primeiro lugar, que saiu recentemente, tá? É a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Essa daqui, irmãos, ela saiu por R$ 400 quando ela foi lançada. No entanto, hoje você acha ela por 200 e poucos reais. O trabalho gráfico dela, irmãos, é fascinante, tá? Qualidade das folhas,
qualidade das imagens, qualidade da capa. Ela tem 2 fitilhos. Ela é fantástica, tá? A qualidade dela é indiscutível, tá bom? É simplesmente um primor de qualidade gráfica. E o conteúdo dispensa comentários porque a pessoa que presidiu a comissão e editou os comentários dela, ninguém menos do que D.A. Carson, que provavelmente é o maior teólogo vivo protestante na atualidade. É um protestante reformado, mas o trabalho dele em teologia bíblica é, sem dúvida alguma, o de melhor qualidade hoje. Tá? Então, por exemplo, você quer os melhores comentários bíblicos para o português hoje. Você tem os comentários, todos do D.A. Carson são os melhores. Indiscutivelmente, todos. A gente não tem traduzido para o português todos os comentários dele, mas todos que já foram traduzidos são os melhores naqueles livros bíblicos. Por exemplo, comentário de Mateus, Marcos, Lucas, João. Sem dúvida alguma são os melhores comentários em língua portuguesa e provavelmente também estão entre os melhores de língua inglesa. Então ele é o chefe editorial, mas toda a equipe dele é repleta de grandes nomes, tá bom? Irmãos, eu vou colocar para vocês aqui o link de todas as bíblias que tem na Amazon, porque eu tenho um convêniozinho com a Amazon que ela me dá uma fatiazinha pequenininha em cima da sua compra, tá? Se você comprar com o link que está aqui embaixo, você vai pagar o mesmo preço de que se você entrar direto no site da Amazon. Não há nenhum acréscimo e nenhum decréscimo se você comprar nesse link ou entrar diretamente no site da Amazon. Então entre por esse link, você me dá uma ajudinha, não é grande, mas já ajuda aqui na continuidade do canal, tá bom? E aproveite essa Bíblia de estudo, porque ela estava R$400, hoje ela está 200 e pouco, sem dúvida alguma é a melhor do mercado hoje. Jefferson, ela está na tradução Revista e Corrigida do Almeida? Não, ela está na NVI. Irmãos, infelizmente, a João Ferreira de Almeida versão Revista e Corrigida, ela não gerou grandes bíblias de estudo, tá? Eu acredito que em português, eu acho que a Bíblia de Estudo de João Ferreira de Almeida, versão Revista e Corrigida, de melhor calibre é a Bíblia de Estudo Plenitude. Tá? Foi muito utilizada durante muitos anos. A Sociedade Bíblica publicou uma versão dela na versão Revista e Corrigida. No entanto, como eu disse para vocês, a Revista Corrigida ela cada vez mais está em desuso dentro da academia e, consequentemente, a produção de Bíblia de estudos nela está cada vez menor. Tá? Então, se você quer uma Bíblia de estudo pelos comentários e não pela tradução, Bíblia de Estudos Thomas Nelson, Bíblia de Estudo NVT e Bíblia de Estudo NAA. Essas 3 são top. Aí tem uma também da editora Fiel também, que é top também, mas o comentário é reformado, tá bom? Aí é um comentário bem denominacional mesmo, tá? Mas desses comentários com menos características denominacionais, são essas 3 que eu estou indicando para vocês. Deus vos abençoe, um forte abraço para todos.